De onde veio a ideia da semente da serpente? A teoria da semente da serpente é uma doutrina encontrada em algumas tradições cristãs fundamentalistas, especialmente dentro do movimento Identidade Cristã. Uma ideologia religiosa radical que surgiu nos Estados Unidos no século XX, combinando crenças cristãs de certos grupos pentecostais e com ideias racistas e antissemitas. Essa ideia sugere que Eva teve uma relação sexual com a serpente no Jardim do Éden e deu origem a uma linhagem maligna, frequentemente associada a Caim e seus descendentes. Essa doutrina não tem base sólida na tradição judaica ou cristã ortodoxa e parece ser uma interpretação errônea e altamente especulativa de passagens bíblicas, como Gênesis 3:15, que fala da inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Conexão com o Zohar. O Zohar, um dos principais textos da Cabala judaica, contém interpretações místicas da Torá, incluindo ideias simbólicas sobre o bem e o mal. Alguns trechos falam da serpente e de sua influência no mundo, mas geralmente dentro de um contexto alegórico e espiritual, não literal. No Zohar, há uma tradição esotérica que interpreta a serpente do Éden como um ser espiritual corrompido que teria mantido relações com Eva antes de Adão. Esse conceito se relaciona com a ideia de Zuhama impureza espiritual, e Caim, sendo descendente desse contato, teria herdado essa impureza, enquanto Abel teria uma conexão mais pura com a essência de Adão. O Zohar 1:28b descreve a serpente como um instrumento de Samael, que montou ou se uniu à serpente para seduzir Eva. A linguagem é simbólica, Samael veio sobre a serpente, e a serpente veio sobre Eva. Zohar 1:54a. Nahash injetou seu sêmen impuro em Eva e ela o absorveu, portanto, quando Adão teve relações sexuais com ela, ela deu à luz 2 filhos, um do lado impuro Nahash e outro do lado de Adão, e Abel o segundo deu à luz uma semelhança com a forma superior, e Caim o primeiro com a inferior. No Zohar 1:54a, a narrativa da queda é descrita como a serpente injetando veneno ou impurezas Zuhama em Eva, que depois passou isso a Adão. Embora o termo Zuhama tenha conotações de contaminação espiritual, alguns especulam que isso poderia ser lido como uma metáfora sexual mística, mas o texto não diz explicitamente que houve coito físico. A má interpretação do Zohar pode ter ocorrido quando alguns leitores não familiarizados com a tradição cabalística aplicaram suas metáforas de forma literal. Algumas seitas cristãs esotéricas podem ter lido passagens que falam da interação entre forças espirituais e a humanidade e reinterpretado essas ideias à luz de sua própria teologia. A teoria da semente da serpente tem origem em interpretações errôneas de Gênesis e de especulações posteriores dentro de certos grupos cristãos. Se houve influência da Cabala, foi indireta e mal compreendida. Alguns textos apócrifos e pseudepígrafos, especialmente aqueles ligados a tradições gnósticas, fazem alusões à ideia de que Eva teve algum tipo de interação íntima com a serpente. Alguns exemplos. Na tradição gnóstica, o livro de Adão e Eva, também chamado de Apocalipse de Moisés. Este texto apócrifo, que narra a queda e o arrependimento de Adão e Eva, menciona a serpente enganando Eva, mas sem referência explícita a uma relação íntima. No entanto, a versão do livro etíope de Adão e Eva, capítulo 9, sugere uma influência mais forte da serpente sobre Eva. A serpente entrou e seduziu Eva, e ela concebeu Caim. Este apócrifo também sugere que Adão e Eva poderiam purificar seus pecados por meio de rituais como banhos em um mar misterioso no Éden, contrariando a visão bíblica de que apenas o sacrifício do Messias expia o pecado. Hebreus 9:22. Exemplo: Adão busca perdão mergulhando na água, o que ignora a necessidade de redenção divina. Apocalipse gnóstico de Adão. Este texto gnóstico descreve Eva recebendo um conhecimento proibido, mas não menciona explicitamente uma relação íntima com a serpente. Há, contudo, passagens que podem ser interpretadas simbolicamente. O Senhor que nos criou misturou-se com ela Eva em um desejo profano. Este apócrifo propõe uma visão gnóstica onde o pecado não é uma queda moral, mas uma ignorância a ser superada por conhecimento secreto. Isso contradiz Gênesis 13 e Romanos 5:12, que definem o pecado como desobediência. Exemplo: Adão recebe revelações místicas para despertar, não para se arrepender. Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe, um texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi, contém uma passagem enigmática sobre o nascimento de Caim. A serpente seduziu Eva e dela gerou Caim. Por essa razão,
Ele se tornou um assassino como seu pai. Este apócrifo também apresenta a santificação como um processo de união mística, como um casamento sagrado e não pela fé no Messias ou obediência ao Altíssimo. Efésios 2:8-9. Exemplo, sugere que a câmara nupcial espiritual purifica, em vez do sangue do Messias. Apócrifo de João. O Apócrifo de João, um texto gnóstico, descreve a criação da humanidade sob um viés dualista, onde os arcontes seres malévolos enganam e subjugam Eva. Eles a tomaram e a violaram. Geraram filhos através dela e a fizeram beber da poção do esquecimento. Este apócrifo ensina que o mundo material é inerentemente mau, criado por um demiurgo inferior, negando a bondade da criação do eterno. Gênesis 1:31 e a justiça divina no julgamento do pecado. Exemplo, o pecado é atribuído ao demiurgo, não à natureza humana caída. Na tradição gnóstica, a serpente às vezes é identificada com Yaldabaoth, o arconte que teria criado o mundo material. Nas tradições judaicas místico-esotéricas. O segundo livro de Adão e Eva. Esse texto, que faz parte da tradição pseudoepigrafa sobre os primeiros humanos, contém a seguinte passagem. Então, Satanás veio na forma de um anjo e falou com Eva palavras doces, e ela acreditou nele e cedeu à sua vontade. 2 Adão e Eva, 21:3. Este apócrifo afirma que Adão e Eva alcançaram santificação por penitências físicas como jejuns prolongados, contradizendo a justificação pela fé. Romanos 3:28. Exemplo, Adão jejua por 40 dias para expiar o pecado, ignorando a necessidade de um mediador divino. O Testamento de Rubem parte do Testamento dos 12 Patriarcas. Este livro pseudo-epígrafo atribuído a Rubem, filho de Jacó, contém advertências sobre luxúria e impureza, mencionando Eva e a serpente de maneira simbólica. A mulher é mais fraca do que o homem, e quando Satanás a encontrou sozinha, falou com ela e semeou nela sua semente. Testamento de Rubem 5:5. O livro dá grande ênfase na luta entre forças do bem e do mal, semelhante ao zoroastrismo. Este apócrifo foca excessivamente no pecado sexual como origem de toda corrupção, sugerindo que a justiça vem de evitar paixões carnais, em vez de confiar na graça do Eterno. Tito 3:5. Exemplo, Rubem alerta contra mulheres como fonte de pecado, desviando do foco na redenção. O livro da Caverna dos Tesouros. Esse texto apócrifo cristão sírio do século VI expande a narrativa da criação e da queda do homem. Ele sugere que Caim era de alguma forma diferente de Abel e que sua linhagem não era pura. Embora não afirme explicitamente que Eva teve uma relação com a serpente, há insinuações de que Caim veio de uma semente estranha. Quando Eva concebeu Caim, Adão ficou perturbado, pois sua aparência era diferente. Algumas descrições deste apócrifo lembram conceitos de reinos espirituais encontrados em tradições pagãs, como o submundo mesopotâmico ou grego. Este apócrifo apresenta a ideia de que objetos materiais como a caverna têm poder santificador, o que vai contra a ênfase bíblica na obra do Altíssimo para a santificação. 1 Coríntios 1:30. Exemplo, a caverna é vista como um local de purificação para Adão, substituindo a ação divina. O livro de Adão e Eva e o livro da Caverna dos Tesouros apresentam uma visão elaborada sobre anjos e demônios, tema comum em religiões pagãs do Oriente Próximo. A visão de Satanás nesses textos, especialmente no segundo livro de Adão e Eva, se assemelha às figuras malignas mitológicas de culturas pagãs. Todos esses textos desviam da narrativa bíblica ao enfatizar rituais, conhecimento secreto ou méritos humanos, em vez da graça, fé e sacrifício expiatório centralizados no Altíssimo e no Messias. Na tradição cabalística. Talmud. No Talmud, há uma passagem que sugere uma interação mais profunda entre Eva e a serpente. Quando a serpente veio sobre Eva, ela a contaminou com luxúria. Shabat 146a. Pirkei de Rabi Eliezer. No Pirkei de Rabi Eliezer, um midrash judeu que expande as histórias do Gênesis, encontramos uma referência semelhante no capítulo 21. A serpente copulou com Eva e injetou nela impureza. Zohar. Embora algumas interpretações posteriores tenham transformado essa ideia em algo mais físico, a literatura cabalística em si não sugere explicitamente que houve uma relação física, mas sim uma conexão espiritual ou moral que levou à transgressão. Talmud, Zohar e Pirkei de Rabi Eliezer não fazem alusões explícitas ou positivas ao Messias do Evangelho.
quando há possíveis referências como no Talmud, são negativas ou ambíguas, refletindo a rejeição judaica de Yahushua como Messias. No Talmud, Sanhedrin 43a, também há menção a um Yeshu que foi executado na véspera da Páscoa por praticar feitiçaria e incitar idolatria. O texto não o identifica como Messias e o retrata negativamente, refletindo a rejeição judaica de sua messianidade. Todos os apócrifos citados anteriormente compartilham semelhanças com o Talmud, Zohar, Pirkei de Rabi Eliezer e tradições pagãs místicas proibidas pelo Antigo Testamento e Evangelho, especialmente ao se afastarem dos princípios de arrependimento, santificação, justiça divina e origem do pecado conforme a narrativa bíblica. Aqui estão os pontos em comum. ênfase em conhecimento secreto ou esotérico. Livros como o Apocalipse Gnóstico de Adão e o Apócrifo de João promovem a salvação por meio de gnoses, conhecimento oculto, semelhante ao Zohar, que explora interpretações místicas da Torá, e ao Talmud em suas discussões especulativas. Exemplo: tradições orais além da lei escrita. Isso contrasta com o Evangelho, onde a salvação vem pela fé simples no Messias. João 3,16, não por segredos místicos revelados. Reinterpretação da origem do pecado. O Apócrifo de João culpa um demiurgo pela criação e pelo mal, enquanto o livro da Caverna dos Tesouros e o segundo livro de Adão e Eva adicionam detalhes mitológicos à queda de Adão e Eva, como penitências ou locais sagrados. O Pirkei de Rabi Eliezer também expande narrativas bíblicas com elementos mitológicos. Isso diverge de Gênesis 3, que atribui o pecado à desobediência humana, e de Romanos 5,12, que o vincula à desobediência de Adão. Ritualismo e mérito humano. Textos como o livro de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva sugerem purificação por rituais, banhos, jejuns, ecoando práticas pagãs. Exemplo: banhos de purificação em cultos misteriosos e o Talmud, que detalha rituais além da lei mosaica. O Antigo Testamento Levítico 17:11 e o Novo Hebreus 9:22 afirmam que só o sangue expia, não esforços humanos. Misticismo e mitologia. O Evangelho de Filipe com sua câmara nupcial e o Zohar com especulações sobre emanações divinas, como a Sefirot, introduzem conceitos místicos ausentes na Bíblia. Tradições pagãs, como as de mistérios gregos ou babilônicos, também misturam o divino com o humano de forma proibida por Deuteronômio 18:10 ao 12, que condena práticas ocultas. Desvio da justiça divina. O testamento de Rubem exagera o pecado individual, luxúria como raiz do mal, enquanto o Talmud e o Pirkei às vezes priorizam a justiça humana. Exemplo: mérito das obras sobre a graça divina. Isso contraria a visão bíblica de que a justiça vem do Altíssimo. Isaías 45:21, Tito 3:5, não de interpretações ou atos autônomos. Adição de intermediários ou objetos sagrados. O livro da Caverna dos Tesouros dá poder santificador à caverna, similar a práticas pagãs que veneram locais ou relíquias. Exemplo: templos de deuses, e ao Zohar, que associa significados espirituais a elementos materiais. A Bíblia rejeita tais mediações, apontando o Messias como o único mediador. 1 Timóteo 2:5. Conclusão. Esses textos compartilham com o Talmud, Zohar, Pirkei e tradições pagãs uma tendência a expandir, reinterpretar ou substituir as doutrinas bíblicas por especulações, rituais e misticismo. Eles se afastam do arrependimento como mudança de coração. Joel 2:13, da santificação pela fé. 1 Coríntios 1:30, da justiça divina soberana. Romanos 3:26 e da origem do pecado como ato humano. Gênesis 3, sendo, assim, incompatíveis com os princípios do Antigo Testamento e do Evangelho. Para aqueles que buscam a salvação por meio do arrependimento e da fé no Messias, guiados pelo Espírito Santo, aqui estão algumas recomendações para discernir os falsos ensinos heréticos e evitar cair em enganos místicos. Teste os espíritos e compare com a palavra do Altíssimo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são do Eterno, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Compare tudo com a Bíblia. Se algo não estiver de acordo com a centralidade do Messias como único Salvador. João 14:6, descarte. O Altíssimo não oculta sua verdade em segredos ocultos reservados para iniciados. Ele revelou tudo claramente em sua palavra. A salvação vem pela fé no Messias, não por conhecimento secreto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Eterno. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 ao 9.
No verdadeiro caminho, a salvação vem pela graça, mediante a fé no Messias e seu sacrifício no madeiro, não por conhecimento secreto ou acúmulo de informações místicas. O Espírito Santo é o único guia para a verdade. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Quem conduz a verdade não é um estudo oculto. É o Espírito Santo, que habita nos que creem verdadeiramente no Messias. Se um ensino te afasta do verdadeiro Messias e da posição de único caminho e tenta expandir a Bíblia com interpretações secretas, isso não vem do Espírito do Altíssimo. A Bíblia é completa, não há necessidade de novas revelações místicas. Toda a Escritura é inspirada pelo Altíssimo, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Falsas doutrinas ensinam que a Bíblia não é suficiente, e que há chaves escondidas que só podem ser acessadas por meio de estudos místicos. A revelação do Altíssimo está completa na Bíblia, não precisamos buscar conhecimentos ocultos para entender o plano da salvação. O verdadeiro Evangelho é simples e claro. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há no Messias. 2 Coríntios 11:3. As falsas doutrinas trazem uma teologia complexa e confusa, cheia de camadas esotéricas, interpretações místicas e teorias ocultistas. O Evangelho do Messias é simples. Todos pecaram e estão separados do Altíssimo. Romanos 3:23. E Yahushua morreu no madeiro para pagar pelos nossos pecados. Romanos 5:8. Quem crê nele e se arrepende recebe o perdão e a vida eterna. João 3:16. Se um ensino oferece conhecimento oculto prometendo verdadeiro despertar e desvia o foco do Messias, é um alerta de que pode ser um engano. Fuja de ensinos que distorcem a palavra e tentam reinventar o Evangelho com interpretações ocultas. Permaneça firme na fé no Messias, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. João 14:6. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, terão comichão no ouvido e amontoarão para si mestres conforme os seus próprios desejos maus. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão aos mitos. Tu, porém, esteja alerta em todas as coisas, suporta as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu serviço. 2 Timóteo 4:3-5.